Glória a Deus, gostaria de chamar aqui. Vamos estender as mãos aqui em direção à vida do servo de Deus, que vai trazer a palavra. Pai Santo, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor. Primeiramente, nós te agradecemos, Senhor, pela vida do teu servo, Pai. E nós agradecemos, Senhor, pela disponibilidade, pelo sim, pelo coração servo, grato, Senhor, e que te ama, Senhor. Os frutos, Senhor, que o ministério dele produz, Senhor, são visíveis e dão um testemunho maravilhoso para as nossas vidas, meu Pai. E que essa mesma unção, Pai, que o acompanha, Pai, que vindo do alto, Pai, o Senhor possa derramar, Senhor, em poder, Senhor, em sabedoria sobre a igreja, que a Tua palavra, meu Pai, seja, Senhor, marcante nos corações dos nossos irmãos, através da vida do Teu Filho, Pai. Senhor, nós cremos, meu Pai, que nós não seremos mais os mesmos, Senhor, ao sair desse lugar. Senhor, continua conduzindo a vida dele, Senhor, a sua família, o seu ministério, meu Pai. Senhor, continua conduzindo cada passo, meu Pai, que o Teu Filho der, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Rapaz, que benção, viu? Irmão, eu ganhei presente na entrada, sentado e aqui em cima, viu? Que maravilha, né? Pedi das fusar, buscar achareis, que eu busquei e achei, não foi? E aqui estou abrindo a porta, viu? Toalhinha, rapaz. Pronto, a toalhinha, viu? Queridos, satisfação estar aqui, tá bom? Um abraço da Igreja de Cristo a Caracuzinho para todos dessa casa. Muito obrigado, pastor Flávio e Rosinha, viu? Muito obrigado aí ao Arthur, a Damares, a Letícia e todo o resto da tribo aí, que tem como missão alcançar todo o território aqui, do Jeriçá 3, se expandir aí nas laterais, amém? Essa igreja, como a nossa, como qualquer igreja de qualquer lugar, ela precisa realmente impactar o ambiente. Se essa igreja for tirada daqui e os vizinhos não sentirem falta, vocês foram tudo, menos igreja. Então, literalmente, essa é a nossa missão, tá bom? Conhecermos a Deus e torná-lo conhecido. Para a glória de Deus. Queridos, aqui eu já deixo a alegria do meu coração, os membros aí lá da igreja que vieram. Levantem a mão aí, tem um monte aí, uma quantidade boa. E eu não chamei nenhum deles. Viu? Eles vêm porque já me conhecem. Porque, como eles já conhecem o que eu falo lá na igreja, então eu não gosto de trazer para não forçá-los a ouvir de novo muitas coisas que eu falo, Então, eles se escalam e vêm, E tem um pastor itinerante. Quem é um pastor itinerante? É aquele que sai pregando em vários lugares, amém? Eu não sou itinerante, eu sou o ficante. Eu só gosto de pregar lá na igreja. E aí eu entendo que é o ministério, é o quadrado de cada pessoa, Então, o meu quadrado é muito ficar lá, ensinar lá, E dar essa cobertura interna mesmo. Já tem outros que acaba fluindo, saindo para cá, para lá, e cada um no seu quadrado, o reino dos céus é constituído na terra. Amém? Queridos, uma pergunta: vocês acham que Deus é triste ou alegre? Tem certeza? Pronto, então você pode sorrir, viu? Pode sorrir. Se quiser, eu não vou pedir muito isso, talvez uma vez só, agora. Você pode dizer para quem está do seu lado: dá glória a Deus, não paga imposto. Diga aí. Pronto. E aqueles que não entenderam, você pode dizer assim, se você não der glória a Deus, eu vou te dar minhas faturas desse mês também, Você pode dizer. Uma das duas dá certo,
Nós somos felizes, porque não nos falta motivo para sermos felizes, alegres, independente de qualquer situação. Felicidade é um estado, mas a alegria é uma posição. Amém? Então, quando a felicidade, para nós, ela é contemplada como uma condição, mas a alegria é uma posição. Por isso que a Bíblia Sagrada, ela vai colocar diante de nós que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou seja, quando eu me posiciono e respondo a Ele, Ele se alegra, Ele entra nessa posição de alegria e eu sou fortalecido. Então, fique feliz, sorria. Esse ambiente é um ambiente onde a gente prega a palavra, a gente chora, a gente se alegra, a gente glorifica, a gente sorri, amém? Porque não nos falta um motivo para isso. Eu não trouxe a minha esposa, que ela está trabalhando hoje. Então a gente abriu um negócio, e aí até estabilizar, ainda precisa dessa presença, né? Então ela não pôde vir por essa razão, amém? Mas mandou um abraço aqui para todos aqui da casa. E muito feliz por estar conhecendo vocês. Então sou eu, e tenho um filho de 10 anos, e tenho um de 8 mesinhos, 8 meses só, né? E achei lindo aquele que veio aqui, né? Já vou começar a ensinar o meu. E então na vida da minha esposa são 3 homens, e reza a lenda que uma mulher que aguenta 3 homens por 20 anos, não entra no céu, não é pela graça, é de graça. Tem alguém que vive isso aí? Oh, glória. Abra em Atos capítulo de número 1, pode ficar sentado, tá bom? Amém. Atos capítulo 1, quem é o meu parceiro da mídia aí? Como é seu nome? Samira. Ô Samira, nós somos dupla agora, a partir de agora, amém? Atos capítulo 1, pode deixar aí no verso 8, pode deixar no 8, tá bom? Queridos, já começando, né, a ministração, vai ser hoje, amanhã e domingo, né? Pastor Flávio já me caboetou ali, que vai ser hoje, amanhã e domingo, né? Hoje eu vou estar só acendendo a fogueira, tá bom? Só botando o papel, o óleo. Amanhã alguém vem e bota fogo, e no domingo faz o churrasco. Então fique conectado, porque vai ser um quebra-cabeça, e normalmente o Espírito Santo ele faz isso acontecer. Eu não conheço os ministros de amanhã, nem depois da manhã, nem eles me conhecem talvez, mas o Espírito Santo vai usar a mim hoje, o de amanhã e o de domingo. E se vocês perceberem, mesmo sem saber qual é a mensagem deles, a mensagem ela vai alcançar um grande finale, né? Então a gente precisa entender a mensagem, para a glória de Deus. O que eu tenho aqui, já estou pregando, tá bom? O que eu tenho aqui é Bíblia Sagrada. Esse daqui é o Logos. O que é o Logos, pastor? Logos é a palavra escrita. Então é o Logos, é essa palavra escrita. Quando a gente lê ela, prega ela, ministra ela, de dentro da Logos, palavra Logos, sai a rema. A rema é uma palavra que sai e muda uma chave dentro de nós. Já viu? 50 minutos de mensagem, 1 hora, 40 minutos, mas de repente uma mensagem desce, pá! E eu disse, Deus, eu preciso mudar. Essa é a palavra rema, que vira uma chave dentro de nós. Porém, a rema, ela sai de dentro da Logos. Você já viu aquela profecia de alguém profetizando, dizendo assim, eis que Deus está abrindo uma porta dentro de outra porta? Pronto, então a rema sai de dentro da porta da Logos. Eu não sou o pastor Everaldo Silva, mas eu digo para você nessa noite, sintoniza na Logos, amém? A rema vai sair de dentro dela, aí para alcançar, tocar e trazer algum crescimento para a sua vida.
Em todo tempo que a gente quiser crescer, nós precisamos antes ser constrangidos. Jamais você verá um crescimento em Deus sem primeiro ser constrangido. Então, todas as vezes que a gente vai estar diante de um crescimento, antes se abre a porta do constrangimento, para promover esse crescimento, tá bom? Então, eu pedi para você ficar sentado enquanto a gente vai ler, porque o segredo não é como se lê a Bíblia, é como se vive ela. Tem muita gente que lê ela em pé, mas vive como se estivesse deitado. E uma das grandes razões é que a gente é livre, tanto pode ler em pé, como pode ler sentado, porque a proposta é como se vive ela, né? Então, se a proposta é indispensavelmente ficar de pé quando a gente vai ler a Bíblia, deveria passar o resto do culto em pé, porque ela está sendo pregada. Então, a gente precisa entender essas nuances, porque a nossa vida vai dando um salto, e ela vai vivendo essa liberdade para a qual Cristo nos chamou, nos libertou. Então, isso é fundamental. Então, o tempo inteiro que eu for ministrando aqui, a proposta é colocar na tua mão poder de reflexão. Você não é obrigado a aceitar nada do que eu vou falar, mas é obrigado a refletir sobre cada coisa que vai ser falado. Amém? E eu costumo dizer, pastor Flávio, que o culto, a pregação maravilhosa, não é aquela que tu sai feliz com o pregador, mas é aquela que tu sai triste contigo. Porque você para diante da palavra e diz: eita, eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso mudar isso. Então, que a gente possa entrar nessa conexão hoje à noite e entender qual é a voz dessa noite, qual é a palavra, a oportunidade de aplicação para essa noite. Amém? Então, vamos lá. Queridos, os meninos aí já me conhecem, né? Então, fiquem já na intercessão, né? Eu vou estar usando a leitura daqui, porque eu tenho que providenciar meus óculos. Já estou chegando nos 50 anos de idade, né? Estou batendo na porta. Então, eu passei muito tempo lendo tranquilamente, assim, ó, letra bem pequenininha. E antigamente, né, alguns anos atrás, eu guardava todo o esboço aqui na cabeça, viu? Eu sabia os pontos, os subpontos, tudo aqui. Agora não, eu estou anotando tudo. Mas estou bem tranquilo. É a fase, né? Então, a fase vai chegando e a gente tem que aprender a andar com cada uma delas. Eu costumo dizer, né, aqui cortelando um pouco, né, eu costumo dizer que, como aquela fala do Cortella, que diz, uma turma, né, de 20 anos se encontrando, ela diz assim, essa turma de 20 anos de idade se encontrando, ela diz assim, ó, cara, eu conheci uma gata, a mesma turma se encontrando 20 anos depois, com 40 anos, eu conheci um restaurante. A mesma turma se encontrando aos 60 anos. Rapaz, eu conheci um médico. Não é assim? Então as fases, elas vão acontecendo e a gente vai se resolvendo em cada uma delas. Então eu não tenho problema nenhum, porque hoje precisa anotar. Então está tudo aqui minha pesca anotada para tentar dar uma sequência funcional, didática, para que a gente possa crescer. Amém? Então vamos lá, vamos ler só o verso número 1. A Letícia já leu aqui a base, né, do congresso em Efésios. Eu quero só trazer aqui essa palavra, e a gente já conhece muito o contexto dela, e a gente finaliza com ela, tá bom? Que diz assim, ó: mas vocês receberão poder. Qual é o tema? Crescendo em poder e colhendo os frutos desse crescimento, né? Eu vou crescendo em poder e eu vou vivendo essa colheita, né, desse crescimento. Então eu gostei aqui porque me deu uma liberdade maravilhosa e já quero aqui parabenizar pelo tema maravilhoso. Os temas que os congressos trazem, eles denunciam a seriedade com que a igreja, né, leva o propósito do reino dos céus. Que tema maravilhoso, viu? Então diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Você crê nisso? Amém. Alguém aqui quer ser cheio do poder, irmão? Amém. Todas as vezes que a gente se depara com histórias bíblicas, não são histórias que apenas estão
seladas aqui para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer. Olha que legal essa história, não. Tudo o que está escrito aqui é aplicável. É possível viver as histórias que estão aqui. As histórias que deram errado é Deus dizendo, não vá por esse caminho. As que deram certo é Deus dizendo, siga e se puder melhore. Então, nós olhamos para a Bíblia Sagrada e nós entendemos que esse livro ele traz verdades, histórias reais, personagens reais, mas que todo esse conteúdo ele é aplicável. O que nós vemos, cada pessoa se movimentando, aqui dentro da palavra, pode ser aplicado e vivido por cada um de nós, e nós precisamos crer nisso. É para isso que Deus selou. Quando Paulo escreve para a igreja de Corinto sobre algo que aconteceu, ele escreve para aquela igreja, essa é a sua intenção. Quando o Espírito sela essa palavra, então a palavra agora é para mim e para você. Então, nós precisamos entender qual é a nossa relação com a palavra, porque a grandeza de uma caminhada, irmãos, não é quando eu leio a Bíblia para tirar coisa dela, mas é quando ela começa a ler a minha vida para tirar coisa de mim. E é nesse momento em que nosso relacionamento cresce com ela, que nós vamos começando a vivenciar suas verdades. E aí as circunstâncias que a vida apresentam vão receber de nós respostas bíblicas. E todas as vezes que a palavra de Deus sai e passa por nós, aquele que é dono dela assina. Porque ele diz, sou Deus que velo pela minha palavra em fazê-la cumprir. Então, se nós pudermos entrar aqui um pouco em profundidade, antes da gente desenrolar o rolo, é entender que Deus não é fiel a mim nem a você. Ele é fiel à palavra dele. Então Deus não costuma promover homens, Deus promove a verdade. E aquele que anda na verdade será promovido quando Deus promover ela. E essa é a grandeza que nós precisamos entender. E é isso que faz com que alguém consiga produzir 30, 60 e 100 por um. E essa é a proposta nessa noite. Estamos diante dela. E é isso que nós precisamos nos apegar, amém? Ela tem o poder de nos lavar, de nos purificar, de nos limpar. Porque quando Deus foi tirar o povo do Egito, Ele usou 10 pragas. Mas quando Ele foi tirar o Egito de dentro do povo, Ele usou 10 mandamentos. Porque só a palavra tem o poder de nos lavar. Só a palavra tem o poder de nos limpar, de nos purificar. Então nós precisamos atentar para essa verdade, sobre as verdades que estão dentro desse livro sagrado. Amém? Então vamos começar. Primeira coisa que eu coloquei aqui para a gente tentar desenrolar são as 3 etapas da salvação. E eu costumo dizer uma coisa, irmãos, que com o passar das décadas, nós fomos vivendo uma mudança que é uma mudança desinteressante. Hoje, o evangelho está pregado em muito canto. Muita gente tem muita informação da palavra. Mas sabe o que é incrível? Tem gente hoje que domina coisas profundas na palavra, mas que não domina coisas básicas. As coisas básicas. Tem gente que hoje, se você falar de Bíblia, ele sabe até os pigmentos do cavalo amarelo de Apocalipse. Mas se você falar, irmão, o que é redenção? Ele vai lembrar da princesa Isabel, mas não lembra de Cristo. Então, nós estamos vivendo uma troca de valores que é desinteressante. E pela evolução, né, dessa realidade está acontecendo entre nós, é por isso que nós estamos vendo no mundo as igrejas cheias, muitas delas cheias de pessoas vazias, sem base. E aí o evangelho ele não convoca todo mundo que está aqui sentado para ser pregador, dominar a oratória, mas todo mundo é convocado para ser apto para defender a fé que crê. Cada um que está sentado aqui nessa noite foi chamado para ser apto para ensinar alguém sobre a verdade que mudou sua vida, que mudou sua história. E é isso que a gente tem perdido na nossa caminhada. Então, existem 3 etapas da salvação. Quando eu falo 3 etapas, cada um que está sentado deveria gritar ela daí, de forma decorada, rápida, porque já está ali alicerçada na sua alma. Mas muitos não sabem nem quais são as 3 etapas da salvação. Ou seja, nós estamos nesse templo lindo, lindo, pastor, viu? Mas o que está erguido nesse lugar, e a oportunidade de erguer ainda mais, e decorar, e tornar mais lindo,
é a base que ninguém está vendo aqui. É o alicerce bem feito, que ninguém está vendo, que dá essa condição de a construção de cima aparecer. E muitos de nós, na igreja, no mundo inteiro, estamos perdendo a noção sobre a grandeza e a necessidade da base. Em Hebreus 11 vai dizer, a fé é o firme fundamento. Fundamento é fundação, base. E a gente está perdendo isso. Por isso que a igreja está caminhando, pregando o evangelho, falando do evangelho, mas não tem coisas grandes acontecendo. Porque a gente tem perdido noção sobre essas coisas que a gente julga ser pequeno. Só que a gente tem esquecido que o que abre portas grandes são chaves pequenas. E nós estamos perdendo essa noção. Por isso que nós não estamos conseguindo viver o que Deus programou, desejou e expecta para que a gente viva. Então tem muita gente na igreja, por não entender a grandeza do fundamento, por não estar alicerçada no alicerce e perder essa noção das coisas basilares, que elas estão desvanecidas. Elas estão andando, mas não estão dando resultado, porque nem todo mundo que está funcionando está fluindo. Uma coisa é funcionar, outra coisa é fluir. Nem todo mundo que funciona flui, mas todo mundo que flui, funciona. Pastor deu um exemplo para nós, Davi e Saul. Saul funcionava, mas Davi fluía. E sabe o que é incrível? É que outro problema que existe pela essa falta de noção de bases na igreja, é que nem todo mundo que tem posição está posicionado. Então tem gente que tem posição, mas não está posicionado. Saul tinha posição, mas Davi estava posicionado. E sabe o que é incrível em falando de poder e falando de Espírito Santo? É que Saul tinha a coroa, o cetro e o trono, mas Davi tinha unção. O trono, o cetro e a coroa não traz a unção, mas a unção traz o trono, o cetro e a coroa. E quando eu falo disso, eu falo coroa, reinado. Quando eu falo de trono, eu falo de governo, e quando eu falo de cetro, eu falo de autoridade. E é isso que nós precisamos entender, que é no Espírito aonde nós conseguimos, mais do que funcionar, nós conseguimos fluir. Porque em João 7,38 diz assim, se vocês crerem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, vocês irão fluir. Fluirá de dentro de vocês rios de água viva. E a proposta do reino dos céus é que a gente flua. Irmão, enquanto eu vou falando, reflita na sua cadeira, para não tornar essa noite mais uma sexta-feira e mais um congresso. Você está funcionando ou fluindo? Tem posição ou está posicionado? E a gente precisa ser constrangido, para que possamos ter a oportunidade de crescer. Então, quais são as três bases, as três etapas da salvação? Justificação, santificação, qual é a terceira? Glorificação. Você não pode perder a noção sobre essa base. Justificação é o primeiro passo, é quando o Filho de Deus se faz filho do homem, para que o filho do homem seja feito filho de Deus. Santificação é quando eu vou sendo purificado e lavado por esse processo de santificação, e o pecado vai sendo ofuscado dentro de mim, e eu vou crescendo e me transformando na imagem do Cristo. E na glorificação é quando eu sou tomado, recebo um novo nome, um novo corpo, e entro na plenitude da cruz. Essas são as três etapas da salvação, e muitos não conseguem dominar essa base aí. E eu já estou começando a trabalhar isso. Por quê? Porque é na base bem feita que a construção pode ser realizada. Muitos não têm realizações, frutos que a Bíblia chama, resultados, porque a base não está bem feita. Então você deveria parar para ouvir com muito cuidado o que eu vou estar entrando agora nessa base. Amém? Então, qual é a primeira, igreja? Qual é a primeira? Justificação. Quando é a justificação, pastor? É o primeiro processo, quando eu entrego minha vida para Jesus, reconheço seu senhorio sobre mim.
É na justificação que o Espírito Santo passa a morar na casa. Mas é na santificação que ele passa a organizar ela. Tem gente que permitiu que o Espírito Santo entrasse para morar, mas está impedindo que ele possa ter liberdade para organizar a casa. Por isso que Jesus disse assim, ele diz assim, quando ele ressuscita, assoprou Jesus e disse, recebam o Espírito Santo. Mas quando ele chega aqui, Lucas vai dizer para nós que eles foram revestidos. O que é revestidos? Vamos lá. O que é refazer, igreja? Fazer. O que é recomeçar, igreja? Começar. O que é revestir? Vestir de novo. Então o primeiro vestido, que é o da salvação, não deu certo, por isso que precisa vestir de novo? Não. O que Jesus estava dizendo é, o primeiro vestido é o da salvação, que é justificação. E ele estava dizendo, o segundo vestido é quando o poder invade a minha vida e eu me transformo em instrumento de salvação para os outros. É nesse processo de santificação que nós estamos inseridos. Vamos lá para o segundo ponto. Justificação, eu só entro com a fé. Glorificação, o terceiro passo aqui da etapa, terceira etapa, eu só entro com a fé. Justificação no primeiro, a ação toda é de Deus, mas a minha participação é ter fé. Mas fica tudo com Ele, eu entro com fé e Ele faz o resto. Na glorificação, eu entro com fé, permaneço em fé, estou em fé, e essa é a minha única contribuição, e Ele me arrasta para Ele. Porém, na segunda, existe uma parceria entre eu e Ele. Então, por isso que Paulo vai dizer, porque dele, por Ele e para Ele. O que Paulo estava dizendo é, origem, justificação, processo, santificação e origem, glorificação. Paulo, aliás, Jesus vai repartir isso de forma muito didática. O que é que ele vai dizer? Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Se você olhar, você vai ver que é um processo progressivo, porque aqui eu peço, aqui eu busco, porque cresceu a intimidade até o dia em que eu não peço e nem busco mais, simplesmente bato na porta, Ele abre e me arrasta para dentro. A grandeza do quarto secreto, irmãos, é que a gente entra para orar todo dia, carrega o que é nosso, mas quando sai, a gente sai carregando o que é dele. Então, nesse processo de santificação, é onde a igreja tem maculado, é onde a igreja tem tropeçado. Porque na justificação é com Ele, eu entro com fé, na glorificação é com Ele, eu só entro com fé. Mas na santificação, que é o intervalo entre esses dois pontos, essas duas etapas, é onde eu acabo entrando com a minha participação. Aí eu queria uma cadeira agora, se alguém pudesse me dar uma cadeira, por favor. Então, está aqui, está ótimo. Nós vamos agora. Obrigadão, viu? Como é seu nome? Geiciane. Amém. Quem serve a profeta recebe galardão de profeta, viu? E qual é o galardão de profeta, Geiciane? Chicotado. Tu quer, Geiciane? Estou brincando. Queridos, nós vamos. Esse é o primeiro ponto que a gente trabalha aqui, né? Qual é o primeiro, igreja? Você precisa participar. Qual é o primeiro? Justificação. Qual é o segundo? E o terceiro? Não esqueçam mais não. Amém? Aonde é que nós estamos inseridos hoje? Santificação. Na santificação é onde nós estamos hoje. Se os dois processos eu só entro com a fé, na santificação eu entro com a fé e com a prática. Não precisa abrir, viu? Mas em 1 Coríntios 3, na segunda carta de Coríntios 6, Paulo usa o mesmo termo. Sabe qual é? Porque somos cooperadores de Deus. Essa palavra cooperador, no original, irmão, é uma palavra grandona. Sabe como é o nome dessa palavra no original?
Tissunante lambanomai. Se falar 3 vezes, está batizado em línguas. Vamos lá, quem repetir ganha o meu som de valsa aqui, vai. Tissunante lambanomai. É a palavra traduzida cooperador, que no original significa isso aqui, ó, presta atenção. O que é que significa essa palavra tão grande? Segurar contra alguma coisa com firmeza, juntamente com alguém. Quando Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, Paulo está dizendo isso aqui, ó. Tissunante lambanomai, ele está dizendo, segurar com firmeza contra alguma coisa, juntamente com alguém. Quando Paulo chama a gente de cooperador de Deus, ele está dizendo, segura com firmeza você do lado, e do outro segura o Espírito Santo, e essa é a caminhada do crente. Quando a Bíblia fala de cooperador, querido, fala de uma obra conjunta entre você e o Espírito. Por isso que a gente vê obras na vida de Paulo. Irmãos, quando a proposta aqui é crescendo em poder, a gente lembra de Paulo ou não lembra? Lembra de outros, mas lembra de Paulo, indispensavelmente. Sabe o que foi que Paulo fez, irmãos? Chegou de anos depois, ele chegou num lugar, né, ali em Éfeso, ele olha e diz assim, ei, vocês, conhecem o Espírito Santo? Ele disse, nem sabemos o que é isso. O que é que vocês conhecem? A gente conhece o batismo de João Batista. Ah, então peraí. Recebam o Espírito Santo. Irmão, ele falou agora aqui, ele disse assim, ó, então recebam o Espírito Santo. Na hora, a Bíblia diz que os 12 começaram a falar em outras línguas. Foram revestidos. Que autoridade é essa, irmão? De alguém que toca e acontece. Olha a grandeza. Alguém chegava e dizia assim, Paulo, tem uma pessoa que está morrendo de câncer. Irmão, o deslocamento era dificultoso, porque era cavalo, era a pé. Aí Paulo olhava e dizia, rapaz, eu tenho que ir para aquela cidade, não tenho como ir até lá. Sabe o que é que ele fazia? Tirava o lenço e disse, leva o lenço lá e bota em cima da enfermidade. A autoridade. Sabe o que é, irmão? Pedro está pregando aqui na igreja. Pedro está pregando aqui o sermão. E alguém lá fora dizia assim, ó, ele vai sair 4 da tarde, deixa eu ver onde é que o sol está batendo. Opa, o sol vai descer lá. Se o sol vai descer lá e Pedro vai passar aqui, o sol vai pegar nele, a sombra dele vai para cá. Então eu vou botar o doente aqui. Aí quando Pedro saía, o sol batia em Pedro, a sombra de Pedro projetava sobre o doente e a doença saía. Tu não deseja isso para ti não, irmão? Tu nunca desejou levantar a mão e 50 pessoas receber o Espírito Santo, não? Crescendo em poder. Como é que esses homens se movimentam? Será se Deus é alguém que faz repartições, tem queridinhos? Será se Deus dizendo, ó, une do unité? Será se Deus dizendo, não, esse eu uso, esse não? Não! Os segredos foram pessoas que entenderam e se entregaram. Foram pessoas que entenderam a mensagem, o chamado, e disseram, eis-me aqui, Senhor, e foram para cima, perseverando, mesmo sem entender em alguns momentos, sem querer em outros, mas simplesmente porque tem uma palavra. Tem hora que só sobra uma palavra para nós. Irmãos, no começo da caminhada, no primeiro amor, irmão, a gente vem para tudo que é culto, até culto de criança a gente vem. Mas com o passar do tempo, a rotina vai ofuscando, vai batendo. E tem gente que para no momento e diz assim, eu não sinto mais vontade, irmãos. Vai ter dias que não vai ter mais vontade, vai ter dias que você não vai estar mais ali inclinado para fazer, vai ter dia que tu só vai ter uma palavra, entra no teu quarto em secreto, acabou. E você tem que entrar sem vontade, sem sentir, sem querer, sem achar, e simplesmente vai porque tem uma palavra. É o que Pedro respondeu para Jesus e está selado aqui. E se a história está selada aqui, nos traz a oportunidade de reflexão. Pedro olha e diz assim, Senhor, o que é que o Senhor quer? Que a gente jogue a rede. Nós passamos a noite toda, eu tenho todas as técnicas, fiz isso, deu certo a vida inteira. Não dá peixe aqui no início, não dá peixe nessa hora, está tudo errado. Mas segundo a tua, eu vou lançar. Estou entendendo nada, mas como está escrito, eu vou fazer. O que acontece muito, irmão, sabe por que a igreja está diminuindo no seu fluir em Deus? É porque está baseando a sua caminhada no que pensa, no que sente, no que acha. Santificação é um processo necessário.
Cooperação é um chamamento de Deus. É eu de um lado, o Espírito Santo do outro. É uma parceria. E eu preciso permitir que Ele tenha liberdade para agir na casa. Porque se Ele entra para morar na justificação, Ele passa a se movimentar na santificação. É uma parceria. Por isso que Paulo vai dizer, nós somos cooperadores, é uma caminhada, porque o processo da santificação é um processo onde nós interagimos com o Espírito. E Ele precisa ter liberdade para interagir conosco. E quem dá essa liberdade a Ele é essa santificação diária de todo dia. Entrar num lugar, estar com Deus todo dia. É ali que Ele vai ganhando liberdade para se movimentar na casa e produzir a parceria que dá certo. Nós precisamos entender isso, irmão. A igreja está perdendo a noção sobre essa parceria. E aí fica sem fazer nada, sem possibilitar que Ele haja. E aí fica querendo que coisas aconteçam. E esse é um dos defeitos que tem acumulado e enchido a nossa alma. É uma parceria, você precisa entender. Uma parceria. Deixa eu falar uma coisa para você. É Deus quem abre o mar, mas sou eu quem toco com cajado nas águas. É Deus quem transforma as águas amargas de mar em águas doces, mas sou eu quem rebola as varas. É Deus quem faz o machado flutuar, mas sou eu quem diga onde foi que ele caiu. É Deus quem manda fogo cair do céu, mas sou eu quem digo fogo, caia do céu. É Deus quem transforma água em vinho, mas sou eu quem encho as talhas. É Deus quem derruba Golias, mas sou eu quem rebola a pedra. É Deus quem ressuscita Lázaro, mas sou eu quem removo a pedra. É Deus quem liga no céu, mas sou eu quem ligo na terra. Aleluia. Pode bater que nem crente. Esse é o segredo, está espalhado na palavra. É uma parceria, irmãos. O Espírito querendo agir e a gente ofuscando o seu agir, porque ele só consegue ter liberdade para se movimentar. Uma vida de santificação. Nós precisamos entender. Sabe outro problema que a gente não tem crescido em poder e colhido os frutos? Lucas capítulo 5, quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Lucas capítulo 5, sabe o que é que acontece lá em Lucas? A Bíblia Sagrada diz, então Jesus pediu um dos barcos, que no caso era de Simão, e aí subiu no barco e começou a pregar. Acabando de pregar Jesus, desce do barco, chegando em terra firme e diz, afastem um barco um pouco mais para dentro. E aí os discípulos afastam o barco. E aí Jesus diz, lança a rede do lado direito. Os discípulos lançam a rede. Tinham passado a noite toda, não tinham pego nada. Mas agora lançando a rede, a Bíblia diz, e então se encheu de tanto peixe grande dentro da rede, que elas começaram a se rasgar. Deixa eu dizer uma coisa para você raciocinar e refletir comigo. O mesmo Jesus, que tem poder para mandar peixe pular para dentro da rede, não sabe a quantidade que a rede suporta, sim ou não? Por favor, reflita comigo. Irmãos, os discípulos conheciam, sabiam onde estava a rede, sabiam onde estava a isca, sabiam onde estava o barco, mas Jesus sabia onde estavam os peixes. Jesus manda os peixes pular para dentro da rede. Ora, o Jesus que tem poder para colocar peixe na hora errada, no nosso tempo, né, fora do nosso tempo, no tempo dele, de forma milagrosa e sobrenatural, não sabe a quantidade que uma rede pode suportar de peixe? Claro que sabe. Agora, por que é que Jesus manda uma quantidade de peixe que bota para começar a rasgar a rede, já que peixe é lucro, mas rede rasgada é prejuízo? Porque com Jesus é assim, cada mergulho é um flash. Cada oportunidade de ação era um ensinamento. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Vocês querem grandes coisas acontecendo. Vocês querem grandes milagres, mas não têm estrutura para suportar quando eles chegarem. Esse é o nosso problema. É que a gente tem esquecido. Todos nós queremos ser grandes árvores, mas esquecemos que uma grande árvore hoje foi ontem uma pequena semente escondida no lugar certo por um tempo determinado. Sabe onde é que a gente é plantado, irmãos? Mateus 6,6, no quarto secreto.
Porque lá no jardim do Éden, o Éden é terra, tinha um jardim. Deus não encontrava Adão em qualquer lugar, encontrava no jardim. Quando o homem caiu, Deus passou a encontrar no tabernáculo. Não encontrava nem no átrio exterior, nem no santo lugar. Encontrava no santo dos santos. Depois que passou, irmão, santo dos santos, a arca, passou o tabernáculo, Jesus disse, agora vocês vão encontrar ele no quarto secreto. Deus não te encontra em qualquer lugar. E o nosso problema é esse, é que a vida tem nos convidado a correr atrás de Deus, mas Deus a gente encontra se aquietando. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. A correria, irmãos, ela tem imprensado a igreja, e o poder está entrando em escassez, porque os segredos do céu só aparecem no secreto. Deus só dá segredo para quem tem secreto. É o lugar mais resistido pela igreja, mas é o único e exclusivo lugar aonde o Espírito Santo ganha liberdade para fazer a parceria se tornar real. Esse é o grande prejuízo da igreja. Nós estamos perdendo a consciência dessa base, da necessidade dela. E eu queria encerrar falando para você sobre Maria. Maria é a exposição exata de como acontece na nossa vida. Se eu quero crescer em poder para colher os frutos desse crescimento, eu preciso entender que essa condição está exclusivamente nas mãos do Espírito Santo. Por favor, me escuta para a gente encerrar bem. Maria ela recebe um convite, uma proposta, só que ela tem as dela. Maria tem seu sonho, e está chegando outro sonho para concorrer com o dela. A alegria de uma mulher, e o sonho e a expectativa de uma mulher naquela época, era ter muitos filhos, e a maioria, homem. Maria sonhava com a casa cheia. Maria sonhava, irmãos, cozinhando nas panelas de barro da Tramontina. Maria sonhava limpando o pote da Brastemp. Maria sonhava os meninos correndo, José chegando com pão, todo mundo sentado na mesa grande. Ela tinha os sonhos dela. Aí de repente chega um anjo com um sonho diferente do dela. E agora ela vai ter que estar com os dois, o dela e o que o anjo está trazendo da parte de Deus. Assim é a nossa vida, o tempo inteiro, todo dia. Todo dia que tu se acorda pela manhã, essa proposta vem da parte de Deus, dizendo, filho, meus sonhos estão aqui, vamos lá? E a gente, não, peraí, Senhor. Sabe o que acontece? Sabe qual é o segredo da vida, do ministério de Maria entrar em êxito? É que ela diz assim, como vai acontecer isso? De eu viver esse sonho? Aí, presta atenção à sequência, igreja. A sequência. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Depois que o Espírito desce, o poder do Altíssimo te envolverá. Quando é que o poder do Altíssimo envolve? Depois que o Espírito desce. Onde é que o Espírito desce? Santificação. Quando o poder do Altíssimo envolve, quem é que nasce? É botado dentro do ventre dela? O Cristo, propósito. Não dá errado essa sequência, por favor, não esqueça essa base. Para que eu viva o propósito, que é fazer a exposição do Cristo que vai nascer, eu preciso ser envolvido pelo poder do Altíssimo. E o poder do Altíssimo só tem liberdade para me envolver depois que o Espírito descer. E o Espírito só desce se eu levar a sério a santificação. Não dá errado, irmão. Não dá errado, porque está escrito. Então você vai perceber que o Espírito vai descer. Depois que ele desce, o ministério do poder de Deus entra em Maria e carrega ela para o propósito. Tudo bem que depois a vida vira de cabeça para o ar, né? Mas Deus está no controle o tempo inteiro. Porque aquele que chama é responsável por nos levar até o final do chamado. Quem começou a boa obra é poderoso para terminar ela na nossa vida. Aleluia.
Aí depois que Jesus cresce e vai ficando grande e vai chegando nos 30 anos de idade, o que é que a Bíblia Sagrada diz? A Bíblia Sagrada diz que agora ele vai chegando. E aí, quando ele chega, o que é que acontece? A Bíblia diz, ele desce na água. Quando ele desce na água, ninguém vê mais ele. Ou seja, quando é que a planta vai começar a crescer lá na frente? Depois de passar um tempo escondida. Quando Jesus desce, que ele sai da água, cumprindo a palavra, o que é que a Bíblia diz? O céu se rasga. A voz que afirma a identidade vem e diz, é meu filho em quem eu tenho prazer. E a Bíblia diz em seguida, o Espírito Santo pousa onde? Sobre ele. A partir daquele momento, que o Espírito pousa sobre ele, ele está apto para começar o ministério com êxito. O segredo é o Espírito Santo, igreja. O segredo é o Espírito Santo. Gálatas capítulo 4, versículo 1, a gente estava conversando isso ontem lá na igreja. Paulo diz, enquanto o herdeiro, dono de tudo, tiver uma mentalidade de menino, ele é igual um escravo, não toma posse de nada. No verso 6 de Gálatas 4, Paulo diz assim, então, o Espírito que é o selo da promessa, é ele que nos leva a olhar para Deus e dizer, Abba Pai, que no original é paizinho, lugar de intimidade. Só chama de paizinho quem tem intimidade, irmão. Só quem é capaz de promover intimidade entre você e seu Deus é o Espírito Santo. É Ele que movimenta tudo isso, irmãos. Quando Jesus estava expulsando o demônio, disseram, é por Beelzebul. Jesus se levanta e diz, se eu expulso pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Deus é Espírito, e aquele que lhe adora, adore em Espírito e em verdade. Sabe quem vai levar a noiva para encontrar? Ele diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem, porque a noiva não consegue dizer sozinha. Nós precisamos do Espírito Santo para tudo. 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 Só Ele convence. Você vai morrer pregando para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho. Pode pregar, se tiver sozinho, irmão, só sai letra. É só Ele quem tem poder para convencer. Se negarmos a parceria, não vai acontecer. Parece que vai, mas não vai. Parece que vai, mas não vai. Você precisa escutar isso, ouvir isso e mergulhar nisso. É o Espírito Santo quem faz isso, irmão. No Monte Sião, desce a letra, mandamento, 3.000 almas morrem. No Monte Sião desce o Espírito, 3.000 almas passam a viver. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Paulo não estava dizendo que a letra não presta, ele estava dizendo que a letra sozinha, sem o Espírito, mata. O Espírito Santo é o segredo da igreja. E a liberdade que ele tem para agir está na santificação, processo necessário para quem quer crescer em poder e colher os frutos. Lucas capítulo 4, e eu fecho para você ter certeza que eu encerrei. E tenha cuidado quando o pregador está encerrando. Estou brincando. Tem 4 minutos para 9, vou usar só os 4 minutos. Por favor, me escute. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Por favor, escute isso. Lucas capítulo 4, verso de número 1. Preste atenção. Se Jesus é teu maior modelo, preste atenção. Como foi que deu certo na vida dele. Lucas 4, verso 1. Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. O que é que significa isso, pastor? Quem está cheio do Espírito não resiste à direção que Ele dá. Lucas 4, 14. Jesus, no poder do Espírito, operou muitas maravilhas. Lucas 4, 18. Jesus abriu o livro e disse: o Espírito Santo está sobre mim e me ungiu para curar, e me ungiu para dar vista aos cegos, e me ungiu para dar libertação aos cativos. O segredo é Espírito Santo. Olha para o ministério, não, olha para mim. O Senhor está convocando você, porque hoje a responsabilidade de entender como funciona está caindo diante do teu colo. E nós precisamos dar uma resposta, irmão. Porque tem gente morrendo na nossa casa. Porque tem gente morrendo na nossa rua.
Porque tem gente morrendo no nosso trabalho. Porque tem gente morrendo perto de nós, porque nós somos os únicos agentes escolhidos por Deus para acessar o coração dessas pessoas. Por favor, nessa noite, o congresso inicia com uma convocação da parte de Deus. Que se realmente o tema está sendo levado a sério por vocês, crescer em poder para colher frutos, entenda, a única condição de esse tema se tornar real e materializar-se na nossa vida, é pelas mãos do Espírito Santo. Nós somos cooperadores de Deus. De um lado você, do outro o Espírito Santo. Essa é a maior parceria que a terra pode conhecer. Essa é a maior parceria que Gereissati 3 pode conhecer. Essa é a maior parceria que Maracanaú pode conhecer. Essa é a maior parceria que o Ceará pode conhecer. E se essa parceria se formar a partir dessa noite, daqui 1, 2 anos, pode esperar para o Brasil passar a conhecer a tua vida. Porque é impossível que aquele que plante por um tempo hoje, amanhã não seja erguido como árvore frutífera. Por isso que antes de Deus levantar José como governador para trazer o sustento dentro do propósito, Deus enterra ele quando seus irmãos lhe vendem. Os irmãos pensavam que estavam vendendo José, mas era Deus plantando ele hoje para nascer amanhã e viver o propósito. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Aleluia.